da minha área que partem esses conceitos, mas mais da área do aconselhamento, né? Então eu sugeri para os colegas na adoção dessa temática de apresentar um modelo ocorrido no passado com relação à prática da solidão, da solitude vinculada à questão missionária. Por isso que eu leciono Introdução a Missões aqui na casa. Então, o professor Newton vai depois explicar melhor os conceitos, né? Eu só vou trazer aqui alguns conceitos iniciais, até para destoar talvez um pouco dele e levantar alguns questionamentos para o nosso debate depois. Solidão, em geral, tem a ver com estar sozinho, né? A pessoa, estando sozinha, ela está solitária. Isso não é necessariamente aquilo que ocorre na solitude. Você pode ter solitude estando conjuntamente com outras pessoas, né? Então, para quem está sozinho, não há problema de silêncio, né? Pelo menos os silêncios exteriores. Para quem está sozinho, não é uma necessidade. Mas a solitude é necessária para aquela pessoa que está no meio do barulho, está no meio de muitas vozes, muitas expressões, né? E solitude é aquilo que torna viável o silêncio. Então, a pessoa trabalhando, há pessoas que não conseguem parar, nem mesmo para ter seu horário devocional. Isso é um problema de muita gente, né? Tem gente que só sabe trabalhar, né? Tem esse tipo de doença também a nível psicológico. Agora, o silêncio, ele é necessário nas nossas vidas, porque em geral ele está relacionado com a calma, com a tranquilidade, com a paz. Eu uma vez, estou recordando agora, numa consulta sobre ministérios urbanos, eu lembro que alguém da área de psicologia colocou que a mulher grávida numa metrópole, a criança já absorve uma série de coisas que uma mulher que tem a sua gravidez na área rural não experimenta, né? A tensão do trânsito, o risco de ser atropelado, etc, etc. Então, essa é uma questão importante para quem vive, principalmente na região urbana, metropolitana como nós. Então, solitude é querer estar só, né? Para poder diminuir ruídos externos e amplificar vozes internas que tenham algo a nos falar. Aprender a discernir vozes que estão na nossa cabeça, ideias que nos surgem, aprender a calar para aprender a discernir. Discernimento é também um dom espiritual, né? Se você nunca trabalhou isso, lá nos dons, em 1 Coríntios, isso aparece. E também na primeira carta de João, né, aparece muito a questão da necessidade de discernir os espíritos. Agora, quando nós falamos sobre esse tema, e eu gostaria de sublinhar isso, porque no Facebook, onde eu muitas vezes transito, eu tenho visto gente das igrejas publicar lá frases bonitas do Dalai Lama, por exemplo, frases do hinduísmo, do budismo, e adotar isso como um lema de vida. O que nós estamos propondo, creio eu, ao falar de solidão e solitude, não é esse tipo de postura, é esse tipo de psiquismo que faz com que as pessoas então vivam, né, num local nostálgico, quase retomando também ideais da época dos monges, né, vendo que ali está a solução para a nossa vida. Nós, pelo menos eu, não creio que a opção seja adotar esse tipo de psiquismo também na vida da igreja hoje. E eu menciono essa frase aqui de Paul Tillich, que é um dos maiores teólogos da história da teologia no século XX. Ele nega a possibilidade de nós, por nós mesmos, exercitarmos solitude. Eu encontrei essa expressão
pesquisando sobre o tema, né, ele diz que em nós ocorre uma dialética da solidão. Em nós há muitas vezes desejo de destruição dos outros e que também afeta a nossa vida, que nos destrói a nós mesmos. A solidão e a solitude, onde não ocorre reconciliação, onde não ocorre quebrantamento, é simplesmente um psiquismo, é simplesmente uma questão superficial. Eu gostaria de ilustrar algumas questões na vida de alguém que deu origem a um movimento que afetou muito toda a história do cristianismo. O conde Nicolau de Zinzendorf, como o nome diz, ele nasceu numa família nobre da Alemanha, né? E ele primeiramente foi estudar num centro de irradiação do pietismo, que foi um movimento de reavivamento dentro da igreja alemã, mas o padrasto dele não quis que ele continuasse naquela vivência espiritual e meteu ele no meio onde estava o maior centro de ortodoxia do luteranismo na época. E ele se formou ali em direito, porque a família tinha outros planos para ele, não queria que ele fosse pastor e nem missionário. E daí ele se forma em direito, ele ganha um posto na administração do Estado alemão, na cidade de Dresden, né, onde ficava a sede do Estado, do território alemão onde ele morava. Ele ganha um posto de trabalho lá, que dava para ele um futuro assegurado. Só que ele, como os universitários, nessa época, ao se formar, ele ganhou da família uma viagem. E nessa viagem, né, onde ele vai a cavalo, como se andava naquela época, né, ele vai visitar uma exposição de arte. E nessa exposição de arte, na cidade de Düsseldorf, um dos centros urbanos lá da Alemanha, ele encontrou uma pintura de Domenico de Fetti, né, e nessa pintura estava pintada embaixo uma pergunta que mexeu com ele. Não sei se dá para desligar um pouco aqui, só para enxergar melhor. Essa pintura eu consegui resgatá-la pela internet, né? É Cristo ensanguentado com a cruz cravada, né, dentro dele. E embaixo ali vocês não enxergam, mas está em latim essa frase que eu coloquei aqui. Tudo isso fiz eu por ti, o que fazes tu por mim. Foi essa pergunta escrita dentro de uma obra de arte que transformou a vida de Zinzendorf. Ele desde criança já tinha aprendido a Bíblia, o Evangelho, mas essa pergunta mexeu com ele. A pergunta, como que formulada por Jesus: tudo isso fiz eu por ti, sofri por ti, vivi por ti, o que fazes tu por mim? Então, a partir daí vão começar a ocorrer transformações. Em 1721 ele está por se casar, quando daí bate lá nas terras dele, né, é uma região da Alemanha que fica na divisa com a República Tcheca, né, é perto de Praga, né, uma região chamada Boêmia nessa época. Ele está por se casar quando chegam para ele pessoas perseguidas. Eram descendentes teológica e espiritualmente de João Hus, de Pedro Valdo, esses grupos perseguidos pelo catolicismo já há cerca de mais de 200 anos. E eles perguntam para o Zinzendorf: escuta, nós não temos onde morar. E ele, sem dúvida nenhuma, ele cede suas terras para eles morarem. Ele faz o que nós chamaríamos hoje talvez uma reforma agrária. Pega as suas terras e põe à disposição desses artesãos. Não era gente estudada, não. Cada um sabia uma profissão, mas eles foram viver nas terras de Zinzendorf a partir de 21, até que se forma em 1727 um grupo de mais do que 300 pessoas que já estão morando lá. Outros souberam que ele tinha esse coração misericordioso e também pediram para ir para lá. Então tinha gente de várias tendências teológicas, mais ou menos aqui como a teologia na FATEB, né? Gente que vem de várias origens.
E é claro que com o tempo começaram a se agudizar também as diferenças entre eles. As brigas, né? Os desacertos. Né? Ele deu àquela aldeia dele o nome de Herrnhut. Em alemão, Hut significa chapéu, Herrn, Senhor. Né? O chapéu do Senhor, o abrigo de Deus. O nome era para simbolizar algo já daquela aldeia. Então, acontece que em 1727, no meio dessa confusão e dessas várias visões espirituais, o pessoal passa por um quebrantamento. Aqui tem uma pintura da localidade de Herrnhut, eu estive lá recentemente, faz uns 2 anos e pouco. É uma região agrícola da Alemanha. E aí estão as primeiras moradias, então, também dos moravos, e o templo ali no centro. É um lugar prazeroso, até hoje uma aldeia, uma pequena cidade, né, dentro da Alemanha, nessa região de divisa com a República Tcheca. E ali em 13 de agosto de 1727, no culto de Santa Ceia, à noite, começa um reavivamento. Há um quebrantamento que eles reconhecem como vindo do Espírito Santo, que atinge toda a aldeia, adultos e crianças, simultaneamente. E a igreja se prostra, eles começam a chorar e a cantar ao mesmo tempo. Né? E eles viveram dias de calma silenciosa e alegre, e aprenderam a se amar uns aos outros. Eu vi, naquilo que eu li a respeito desse período, realmente um modelo de espiritualidade, um modelo em que espiritualidade e cotidiano começaram a se relacionar mutuamente. Então, 2 semanas depois, começa a famosa reunião de oração também em Herrnhut. 24 moços e 24 moças fizeram um pacto de oração. E aqui tem uma pintura disso, aí estão as mulheres, né, jogadas no chão, de corpo inteiro, em oração. Eles fizeram um pacto de que nunca iria faltar oração naquela aldeia. Né? Então, esses 24 moços e 24 moças fizeram um pacto em forma de rodízio, cada um estaria orando 1 hora, né, pela situação espiritual da aldeia. É como aquela ideia lá do fogo, né, diante da arca da aliança, né, que queima continuamente e também leva então incenso até o Senhor. E eles mantiveram esse círculo de oração contínuo naquela aldeia por mais de 100 anos. É a informação que se tem dos livros de história, da história de Herrnhut. Alguém pode pensar, isso é porque eles moravam na zona rural, eles tinham uma vida fácil, né? Não tinham que trabalhar como a gente na cidade, mas olha aqui como é que era a jornada. Eles dormiam só das 23 até as 4 da manhã. Imagino que a maioria de vocês dorme bem mais que isso. Né? Pelo menos necessito mais do que isso para estar em dia no dia seguinte. Às 5 horas havia uma bênção matutina, onde eles refletiam sobre a Bíblia, oravam, colocavam as necessidades na presença do Senhor. Daí vinha 16 horas de trabalho. Não era a leitura da Bíblia, era trabalho, gente. Trabalho braçal, né? Trabalho artesanal. Né? Cada um deles era artesão. Né? Os primeiros missionários de lá, um era oleiro e outro marceneiro. Grande profissão cobiçada pelos pastores e missionários de hoje. Né? Então, 16 horas de trabalho, e depois dessas 16 horas eles se reuniam de novo para orar, para cantar, para falar sobre o que Deus tinha feito. Né? Em 3 de maio de 1728, eles começaram a desenvolver um modelo, né, que vai ser extremamente significativo para a vida espiritual ali. Eles passam a escolher senhas diárias. Né?
Então, no culto da noite, eles escolhiam a senha para o dia seguinte. E o que era essa senha? Era um texto bíblico e era para ser o tema do dia deles, né? Então, era assim que eles se encontravam nas estradas lá da aldeia, eles se saudavam com essa senha, né? Eles iam trabalhar junto em alguma área, era essa senha o ponto de início das conversas, não é será que vai chover hoje, será que o coxa perdeu ou não perdeu, esse tipo de coisa. Não, eles se dedicavam a lemas de vida, né? Então, a partir de 1728, essa espiritualidade se torna combativa. Eles têm lemas que regem o dia, que regem a conversa entre eles durante o dia, né? E quando em 1731 eles enviam os primeiros 2 missionários, que aliás vêm aqui para a América do Sul, né? Eles começam a publicar essas senhas. Eu tenho aqui um exemplar das senhas diárias, minha denominação utiliza isso. As senhas para cada dia do ano. Lemas que todo mundo adota, né, a nível de igreja, e isso não só os moravos usam a nível universal, desde 1731. É uma espiritualidade onde não é assim que cada um faz o que bem entende com a sua vida espiritual. Não, eles têm alvos comuns. Essa senha diária era o alvo comum. Era a partir dali que as conversas giravam. E mais tarde eles começam a imprimir também senhas para crianças, senhas em grego e hebraico. Eu falei que eles eram artesãos, mas não quer dizer que eles não se interessavam por línguas. O cara que fazia devocional lá, ele lia o texto bíblico no hebraico. Ele era simplesmente um marceneiro, né? E estudou hebraico, né? Então, existem senhas hoje em dezenas de línguas também. Em português ela é publicada, não sei, há 50 anos, talvez ou mais, né? Então, espiritualidade, dedicação à escritura, lemas comuns, né? Uma vida espiritual também focada no outro, que anda comigo pelo mesmo trajeto. E Zinzendorf, quando alguém não vem para o culto da noite, onde a senha no começo era distribuída individualmente, ele toma para si. Eu estou falando, gente, ele é o proprietário das terras, ele é conde, é um cara lá do top da nobreza alemã. Ele assume para si a tarefa de entregar esse lema nas casas. Alguém não apareceu, eu vou lá ver o que aconteceu com ele, né? Para lembrar a senha e para saber que pedidos de oração a família tem, porque se ele não veio, também a gente sentiu falta dele na igreja. Hoje o cara pode deixar de vir 2, 3, 4, 5 meses na igreja, às vezes ninguém nota, né? Era uma visão diferente de vida espiritual. Eu tenho compromisso com meu irmão e minha irmã. E eu li relatos em que aparece o próprio Zinzendorf e o filho dele também, nobrezinho lá, relatos da confissão de pecados que eles faziam para a igreja também, né? E esse me parece que é um elemento esquecido também pelas igrejas hoje, né? Você olhar lá Tiago 5:16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, eu diria a partir daqui, dos relatos que eu li, que ali em Erno também a comunhão se nivelava na fraqueza. Amor não existe sem esse nivelamento. Crescimento espiritual, ao meu ver, também não existe sem esse nivelamento. Eu, quando pastoreei aí em Maringá, eu uma vez preguei sobre isso. Na saída, um presbítero me pegou e disse: pastor, não insiste da gente fazer isso. Então, ele devia saber os ranços que havia na igreja, né? Mas essa é a postura. Isso foi abandonado, né? Confessai os pecados uns aos outros. Em Erno havia isso, uma espiritualidade nivelada na fraqueza.
Quando somos fracos é que as pessoas têm liberdade de nos abrir o coração também. Eu jamais confessaria minhas dificuldades para alguém que é arrogante, que nunca falha, né? Eu acho que aqui eles descobriram algo que é essencial. Você vai confiar em alguém que também se demonstrou que na fraqueza dele Deus foi forte, né? São essas pessoas que buscamos para aconselhar a gente. Bem, também quando começaram aí missionários para o exterior, aconteceu que o Zinzendorf passou a ser acusado de que ele mandava o pessoal, mas ele não ia, né? Aqui já são, então, 6 anos depois da ida dos 2 primeiros, que quando chegaram na Dinamarca para pegar o navio, perguntaram para eles, né, no setor de passaportes na época, como é que vocês querem ir para Santo Tomás, nas Antilhas? Hoje é lá nas Ilhas Virgens, né, que pertencem aos Estados Unidos. Como é que vocês querem ir? E os 2 primeiros disseram, nós queremos ser escravos para pregar o Evangelho entre os escravos. Daí o pessoal da aduana dinamarquesa não aceitou isso, né? Escravo, isso é coisa inferior. Vocês devem ir lá com o respaldo do rei da Dinamarca, né? Nós não vamos deixar vocês irem assim. Daí disseram, tá bom, então coloca aí que eu sou marceneiro e ele é oleiro, né? Assim foram os 2 primeiros missionários para lá. Mas depois o pessoal começou a acusar, porque começou a morrer muito jovem no campo missionário, por causa das doenças tropicais, né? Eles não estavam acostumados com o europeus. E daí começam a dizer, Zinzendorf só manda gente para a morte, ele mesmo não vai. Em 1938 ele decidiu ir para Santo Tomás, ele pregou a última pregação lá para a igreja em Hermod, se despediu deles, deixou também os últimos desejos dele com a esposa, né? E foi. Quando ele chegou lá, ele viu que estava uma situação tremendamente injusta, porque os colonizadores batiam até nos missionários, né? Davam maus tratos a ele e também aos escravos nas plantações. E daí ele começa a se envolver, lutando pela libertação deles, né? Pela superação dos maus tratos. E ele, como nobre, então procurou também garantir a libertação dos colegas missionários que estavam presos. E o que tinha acontecido concretamente é que Frederico Martin, um dos missionários, ele tinha se apaixonado por uma mulata, Cristina Rebeca, que também tinha começado a ir na igreja, né? E os brancos desentocaram uma lei antiga que proibia o casamento interracial, né? E meteram na prisão o missionário e a esposa dele, né? E nessa ocasião chega o Zinzendorf em Santo Tomás, nas Ilhas Virgens. Ele logo viu a situação de injustiça que havia, né? E ele foi apresentado para Cristina Rebeca, e quando ele é apresentado para essa escrava, ele faz o gesto de cavaleiro, na nobreza para ela. Isso significava que ele estava dando o título de nobreza para a escrava, né? Casada com o missionário. Depois disso, ele protesta diante do governador, aqui nas Antilhas, e no retorno ele leva e entrega em mãos do rei da Dinamarca uma petição com assinatura de 650 escravos, um abaixo-assinado, né? Você acha que isso é pecado, já se cometeu isso bastante, né? Na história da missão também. Então, é uma teologia relacional que está se desenvolvendo. Uma teologia centrada em Cristo também. Eu não tenho tempo para tratar dos hinos que Zinzendorf compôs, nós temos pelo menos 6 em português, mas Cristo é o centro, a obra de Cristo por nós, como naquela pintura que tocou na sua vida, né?
Então, os crentes para terem vida de amor e harmonia de vida, né? Viver também na comunidade da fé. É uma espiritualidade que leva à igualdade. Se fala de uma igualdade radical. Nos Estados Unidos, por exemplo, em Belém, nobreza e convertidos nativos americanos compartilhavam a vida de fé. Os escravos podiam ser eleitos para cargos de liderança. E essa igualdade, não sei se dá para desligar um pouquinho a luz, essa igualdade também me chocou quando eu conheci o cemitério lá em Hernon. Essa é uma foto do cemitério. Ideia a partir daqui? Aqui, se a gente vai, não sei se vocês gostam ou não gostam de visitar cemitério, mas nos cemitérios se projeta também a relação na sociedade. O pessoal tenta marcar até no cemitério o desnível social, né? Aqui não vi nada disso, né? Tinha nomes famosos de missionários aí que eu encontrei no túmulo. Até tem outras fotos em casa, túmulo específico de alguns, né? Mas há um sinal de igualdade. A morte e a vida devem apontar para essa igualdade em Cristo. E a teologia era simples, né? A visão de Zinzendorf era que não há visão missionária sem zelo evangelístico, não há zelo evangelístico sem piedade pessoal, e não há piedade pessoal sem regeneração. Então é uma teologia voltada para a transformação, uma religião do coração, onde coração e intelecto interagem. Pessoal, esse centro, essa aldeia, eu creio que eles alcançaram algo que eu não vi em nenhum outro local na história das missões, né? Entre 1730 e 1750, eles enviaram mais missionários para o mundo afora do que todos os protestantes e anglicanos haviam feito juntos nos 200 anos anteriores. Menonitas também e outros, né? Em 1760 são 226 missionários transnacionais, né? Mais da metade da igreja local está no campo missionário. Não sei se vocês conhecem alguma igreja assim, né? Nos primeiros 150 anos enviaram 2.158 membros da igreja local para missões. Aqui tem um mapa com os locais, gente espalhada por todo mundo, né? Até aqui no Brasil houve tentativa de criação de uma colônia, Morávia, né? Aqui pertinho, talvez ninguém saiba, mas Guaramirim ali era para ser uma colônia morávia. Infelizmente não deu certo, aqui na divisa, em Santa Catarina. Então eu alisto todos os locais para onde eles vão, para tudo que é lago no mundo, né? Eu tenho que ir rápido aqui. Eu só queria, para concluir, ler para vocês um hino que o próprio Zinzendorf escreveu. Talvez aqui precise desligar de novo, né? Para todo mundo enxergar. Então, pessoal, prestem atenção. Acho que é um hino que se canta, mas a minha denominação em português, né? Deus, teu verbo, dom precioso, tu me queiras conservar. Ao tesouro mais valioso, eu prefiro o dom sem par. Né? Em vez de qualquer tesouro, eu prefiro o teu dom, Senhor. Se em teu verbo não me fundo, minha fé não tem vigor. Nada quero desse mundo, só o verbo teu, Senhor. Daí a última estrofe, aleluia, que assim seja, vem Jesus me abençoar. E contigo sempre esteja, meu Senhor, sem vacilar. E te sirva diligente como Marta outrora o fez, mas que aprenda humildemente, qual Maria aos teus pés. Muitas vezes a igreja só focaliza Maria, né? Marta é xingada nas pregações, né? Zinzendorf fala que a espiritualidade cristã tem que vincular os dois elementos: o trabalho de Marta pela obra de Deus e o coração de Maria, que está sentada aos pés de Jesus. Então, eu gostaria de acentuar, finalizando,
esse elemento de que nós temos de desenvolver uma espiritualidade assim. E aqui no caso de Ernst, ou mesmo a pessoa de Zinzendorf, isso não era algo que projetava ele hierarquicamente, né? Ele trabalha muito essa dimensão, que aquele que mais se consagra ao Senhor é aquele também que deve ser um modelo, aquele que serve, aquele que se dispõe nas mãos de Deus. Eu queria trazer isso assim mais como um enfoque para mexer um pouco com vocês, depois com os meus colegas também. Obrigado.